Os corpos da alma é um trabalho que a gente vem construindo há muitos anos e que hoje ele culmina com um movimento de 7 dias para vivenciar uma profunda transformação através dos diferentes corpos. Eu vou falar agora nesse vídeo um pouco sobre os corpos, os principais que nós precisamos ou estaremos trabalhando dentro desse processo. Vamos começar com o primeiro corpo, o corpo básico, o corpo físico. O corpo físico é uma ferramenta que recebemos de carne e osso para estar nesse mundo. Sem um corpo físico, não dá para estar nesse mundo. Eu recebi o meu corpo físico do meu pai e da minha mãe. Ele é o corpo que recebe todos os outros, que ancora todos os outros, para que eu possa funcionar e operar satisfatoriamente nesse mundo. Então, o corpo físico, ele é o arcabouço final do meu ancoramento nesse plano. Ele é o corpo mais denso e ele é o abrigo, ele é o veículo para eu viver as minhas experiências ao longo da vida. O corpo físico, ele recebe o segundo corpo, o corpo emocional. O corpo emocional, ele trabalha com as emoções. Ele basicamente é movido por energias emocionais. Então dá para entender isso. Sinto emoções, logo eu tenho esse corpo presente. Embora ele talvez não tenha uma forma clara, e não precisa ter. O importante é que eu sinto emoções. Onde é que eu sinto emoções? No corpo físico. Eu preciso do corpo físico para sentir as emoções. Se eu estou alegre, se eu estou triste, se eu estou com raiva, se eu estou com dor, tudo eu sinto através do meu corpo físico. Eu estou deprimido, eu estou em profunda depressão, eu não consigo sair da cama, eu tenho síndrome de pânico, tudo eu sinto através do corpo físico. Ele é a ferramenta sensorial que eu tenho. Eu sinto o sabor da comida, eu sinto tudo através do corpo físico. Há uma inter-relação direta entre esses dois corpos. Eu uso o corpo físico para sentir. E aí eu vou colocar agora já o terceiro corpo, o corpo mental. O corpo mental, ele está ligado à minha capacidade de raciocínio, discernimento, julgamento. Então o corpo mental, ele está presente. Penso, logo existo, disse algum filósofo por aí. Se eu penso, se eu estou existindo, eu estou, através dos meus pensamentos, influenciando os outros corpos, agindo sobre os outros corpos. Então veja o que acontece. Eu estou sentindo algo, mas aí eu não gosto do que eu estou sentindo. É uma emoção que não me agrada. Então eu vou escolher tomar decisões a partir do corpo mental. Ó, isso aqui eu não quero sentir. O que eu faço para não sentir isso? Então eu vou lá e vou me distrair daquilo que eu estou sentindo. Eu vou sair para dar uma volta, para fugir daquela emoção que eu estou sentindo. Eu vou tomar algum remédio para não sentir aquela dor que eu estou sentindo. Eu vou tomar alguma atitude baseada no julgamento mental para atuar sobre aquilo que eu estou sentindo. E no momento que eu bloqueio o sentir do meu corpo, o meu corpo tem vontade de sentir tristeza, amargura, em função de uma situação qualquer de vida que está acontecendo comigo agora. Mas eu bloqueio, eu vou lá e tomo um remédio, uma Ritalina para ficar estável e não sentir isso. E aí eu continuo a viver a minha vida, sem sentir aquilo que o meu corpo está chamando. E aí o que acontece? Essa energia vai se acumulando no corpo, essa tristeza não sai. Eu não libero uma energia presa. E ela continua no corpo. Em algum momento, ela vai atuar. Porque o que nós sabemos da psicanálise é que qualquer energia reprimida no corpo, qualquer emoção reprimida, vai se manifestar. Então, morreu um ente querido, uma pessoa muito querida,
ela morreu. E aí eu não quero sentir isso. Eu não vou no enterro, fujo e tomo remédio para não sentir nada. Mas eu perdi aquela pessoa querida e eu não estou me permitindo sentir as dores, o sofrimento do luto. Eu não vivencio, eu não permito o meu corpo sentir o luto. Então o que acontece? Ao não sentir o luto, eu estou prendendo essa energia no corpo. Ela se manifestou, mas eu não deixo ela aparecer. E eu fico tomando remédio, eu fico me distraindo e fugindo de mim mesmo. Em algum momento essa energia vai se manifestar. E a forma dessa energia se manifestar é conhecida popularmente como doença. Envelhecimento, que também é uma doença, é uma disfunção onde nós perdemos capacidade operacional do corpo. Nós vamos declinando as funções do corpo, seja através de alguma doença, seja de alguma outra forma. Há várias comprovações científicas atribuindo a origem de doenças a emoções não liberadas. Câncer, por exemplo, está intrinsecamente ligado a mágoa e ressentimento. Eu não quero sentir mágoa nem ressentimento, eu tomo uma pílula de alguma coisa e vou fingindo que não é comigo. A energia fica lá. Ao longo dos anos, manifesta-se cristaliza-se um nódulo de células que se rebelam contra o meu corpo. O importante aqui é entender a interação entre os três corpos, o físico, emocional e o mental. O mental, ele fica julgando, eu quero sentir isso, eu não quero sentir aquilo. O mental traz as pessoas sempre para mais do mesmo. Eu começo a viver uma vida de robô. Eu começo a viver uma vida onde todo dia eu faço mais das mesmas coisas que eu já fiz ontem. Repito os mesmos pensamentos de ontem, para eu me sentir seguro. O diacho é que nada é estável nesse mundo. A única coisa que não muda nesse mundo é a mudança. Então, a mudança vai acontecendo, o tempo vai passando, o meu corpo vai ficando mais frágil, doente e vai tendo problemas de funcionamento. A minha mãe, que tem 89 anos hoje, ela vai dizer que a veieira pegou ela. Não é isso. Mas eu não posso dizer para ela que ela construiu a veieira dela. Ela construiu o processo de envelhecimento dela. Ela não pode aceitar do alto dos anos de vida que ela tem. Ela não quer outra coisa que receber o carinho e afeto dos filhos, e é o que ela está recebendo. Contudo, você está ouvindo esse vídeo e talvez você esteja na posição de escolher diferente, de escolher para você construir uma vida onde você não vai ter mais do mesmo, mas você vai ter mais de você mesmo na sua própria vida. Essa é a proposta dos corpos da alma. É você ancorar mais de si mesmo na sua própria vida. É expandir tudo isso além das limitações de julgamento do mental, emocional e físico. E aqui é importante entender, os corpos, eles também significam níveis evolutivos. Então, o corpo físico é um corpo que uma árvore tem, é o corpo que um animal, um cachorro, qualquer animal do mundo, um felino, um elefante, todos têm um corpo. E eles funcionam da mesma forma. O corpo físico, ele é o arcabouço de um nível de consciência. Sim, o meu nível de consciência é diferente de uma árvore, é diferente de um elefante, mas tem similaridades. O corpo emocional eu vou encontrar no elefante, eu vou encontrar num animal de estimação, mas eu não vou encontrar um corpo emocional numa árvore. O corpo mental eu não vou encontrar em nenhum outro animal que não seja o ser humano. Talvez um chimpanzé, algumas espécies consigam algum nível precário de raciocínio.
O chimpanzé, por imitação, criado dentro de uma casa, ele vai se comportar de forma semelhante ao homem. Mas ele não vai ter o raciocínio lógico do homem. Da mesma forma, um animal de estimação, um pet, um cachorro, um gato, ou qualquer outro animal que a pessoa possa ter em casa. O mental é um corpo que se desenvolveu nos últimos milhares de anos. Talvez a partir da Grécia, com Platão, com Sócrates e tantos outros gênios da humanidade, que nós referendamos como Pitágoras, porque Pitágoras fez aquela fórmula do quadrado dos catetos igual ao da hipotenusa. Mas tá bom, a gente aprende isso na escola e aí testa a fórmula e vê que funciona. Mas caramba, o cara inventou aquilo há milhares de anos atrás. O cara é um gênio, o campo mental dele é muito poderoso. E esse campo mental, ele foi construído na humanidade e criamos um universo de tecnologias. Essa tecnologia que permite você me ver na tela foi criado pelo campo mental. É brilhante, é genial. Mas ele sabota você, porque ele escolhe determinadas emoções e rejeita outras. As rejeitadas acumulam. Acumula no corpo e deixa você doente. Toda a proposta do nosso trabalho é ir além disso. Agora veja que interessante. O primeiro corpo, o corpo físico, o impulso dele é instintivo. Ele está habilitado, acostumado a comer. O corpo físico, um animal na natureza, ele vai buscar o alimento dele. Ele está sempre preocupado com a sobrevivência. Esse no nível físico. No nível emocional, é sentir. O animal, ele vai procurar sentir e usar o sentido dele para se direcionar no mundo. E ele vai fazer escolhas nesse nível de consciência, mas não no nível que nós temos, no nível mental que nós temos, que é um nível pleno. A maior parte da humanidade está buscando ainda viver no nível do primeiro corpo. A maior parte da humanidade está buscando sobreviver, portanto, ter bastante comida, comer muito, comer de tudo, comer, comer, comer. Civilizações presas ao segundo corpo são civilizações que pensam em sexo. Então, comer e sexo é o que comanda ainda esse mundo. Se para você apenas comer e sexo é suficiente na sua vida, bom, é para a maioria das pessoas. Em algum momento o seu corpo não vai ter um impulso sexual como ele tem na juventude. Você vai querer sexo ainda e não vai ter. Em algum momento o teu médico vai dizer que você não pode comer tanto porque isso está aumentando a sua pressão, triglicérides, etc. e tal. E aí a vida vai se tornando extremamente difícil. Você pode escolher isso. É uma escolha que a imensa maioria da humanidade ainda faz. Mas de repente você pode começar a pensar em escolher diferente. Quando escolhemos ir além do corpo mental, através de várias ferramentas disponíveis hoje, eu começo a acessar o quarto corpo. O quarto corpo é chamado de corpo psíquico. É o corpo que nos conecta ao coração. O coração e esse corpo trabalham intrinsecamente. Veja que o coração é um órgão que quase não adoece. Quando ele adoece, coloca a vida em risco. Um infarto, alguma situação do gênero. Mas é um corpo que não desenvolve câncer. É um corpo que não tem outras doenças significativas. É o maior centro energético que nós temos no nosso corpo, está no coração. As pessoas vão imaginar que está aqui no cérebro. Não. Compare-se a um computador. O computador, o processador que está dentro do seu computador ou seu celular, que você está usando para ver esse filme, é o seu cérebro.
é o processador de informação. O corpo mental, ele é meramente um processador de informações. O corpo psíquico é você, fora do seu celular. É você que comanda o computador. Você não é o seu processador. Você é muito mais do que ele. Você é muito mais do que meramente o processador mental. O que temos no nosso coração é um portal, é um campo energético, é um corpo extremamente mais potente que o corpo mental. Se o corpo mental foi capaz de criar as tecnologias que temos no mundo, navios, pontes, prédios, estruturas, tecnologias de alta performance, tecnologias de veículos que flutuam, imagem, som, capturar tudo isso, transmitir, todo o corpo mental foi capaz de fazer isso. E agora temos um corpo capaz de ir além do tempo e do espaço, de construir um nível de consciência e uma capacidade de realização como nunca houve, nunca foi disponível para a humanidade. O corpo psíquico, ele é capaz de intuir, ele é capaz de se comunicar sem palavras, ele é capaz de muito mais do que meramente nós podemos imaginar como razoável. A plena abertura do corpo psíquico vai possibilitar a comunicação sem palavras. Simplesmente nós vamos falar por telepatia. Eu transmito imediatamente e você recebe. Esse processo está em nascimento. Pessoas que convivem há muito tempo já têm alguma habilidade nessa direção, por exemplo. Ela olha para outra e já sabe. Há uma intuição fluindo. Empresas que vão contratar presidentes, CEOs, o sistema hoje de headhunter para encontrar profissionais de alta performance em empresas de grande porte, vai exigir que esse profissional seja intuitivo. A intuição, ela vai muito além da lógica. E a intuição, ela trabalha com muito mais informação do que a lógica consegue. Se o mental processa 1 milhão de informações, o corpo psíquico processa milhões de informações. É infinitamente mais potente, não tem limites. A potência do corpo psíquico é infinita em relação ao corpo mental. O corpo mental é uma ferramenta sua para estar no mundo. Você não é ele. No trabalho Os Corpos da Alma, nós nos propomos a estar ativando o processo de integração de todos esses corpos. E começamos a ativação plena do corpo psíquico. O corpo psíquico é um corpo extremamente poderoso para transformar todos os outros corpos. Conforme eu vou ativando o corpo psíquico, eu vou liberando densidades dos outros corpos. Como se apresentam essas densidades? No corpo mental, as densidades dizem respeito a estruturas mentais autolimitantes. Uma verdade que eu carrego comigo mesmo que me limita. Por exemplo, eu não sou capaz, eu não tenho como falar em público ou qualquer outra limitação de qualquer ordem. Uma crença que eu tenho aqui instalada, eu não consigo viver sem açúcar ou sem isso ou sem aquilo. Eu não consigo estar no mundo e se não tiver determinada coisa acontecendo ao meu redor ou se eu não tiver determinada quantidade de dinheiro na minha conta no banco, são verdades relativas. Mas de repente que eu transformo isso numa verdade absoluta para mim e eu não consigo viver fora disso. Aí se acontece alguma coisa fora dessas crenças que eu tenho, eu simplesmente travo. Eu não consigo avançar na vida. Poderia citar horas de casos, de situações, de pessoas que se
não conseguiram sair de uma determinada situação de limitação na sua própria vida. E de repente basta um clique para desfazer esse castelo de cartas que não nos serve mais. Contudo, enquanto eu alimentar uma estrutura mental autolimitante, enquanto eu sustentar isso, isso vai me limitar na vida e eu não consigo ir além. É um processo extremamente pessoal, mas absolutamente natural. Entrar em contato com as próprias autolimitações mentais é um processo natural. E elas vão se apresentando e vão se dissolvendo como um castelo de cartas que cai, como um fluxo de água que vai e leva tudo isso. Todo o processo dentro dos corpos da alma busca desbloquear os corpos básicos para que possamos florescer nos corpos superiores. O corpo psíquico é um limiar atual. É um corpo que está sendo ativado na atualidade e é algo que foi reprimido durante muito tempo. Pessoas que tinham capacidade de clarividência, clareaudiência, sempre foram vistas com muito receio. Hoje, o Brasil está pleno de centros e pessoas que pesquisam isso, inclusive em âmbito científico. Portanto, não é algo, um mistério, algo para ser combatido. Ao contrário, é algo que está oferecido para todos e está desabrochando. Dentro do nosso processo, do nosso trabalho, nós vamos ativando de cima para baixo. Vamos construindo, ajudando cada participante a reconstruir uma estrutura, um fluxo natural entre esses corpos, desbloqueando estruturas mentais autolimitantes, desbloqueando emoções reprimidas no corpo físico. E com isso, há um processo, uma sensação de libertação, de autotransformação, de autoempoderamento para que você possa construir uma realidade nova na sua vida, a partir do seu corpo psíquico e não do seu corpo mental. O corpo mental é capaz de criar, mas para cada unidade do corpo mental, o corpo psíquico é capaz de criar milhões de vezes mais, de uma forma muito mais potente, muito mais clara, muito mais simples, com muito menos dispêndio de energia e esforço. Esse movimento ele vem acontecendo no mundo e gerando enorme transformação nas relações do mundo, nas relações de trabalho e tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Se olharmos como o mundo funcionava 50 anos atrás e como ele funciona hoje, já existem diferenças impressionantes. Se olharmos 10 anos atrás, o mundo já mudou dramaticamente. E ele vai continuar abrindo e expandindo. O que nós fazemos através dos corpos da alma é proporcionar aos participantes a oportunidade de ter plenas ativações através de todos esses corpos e de forma que a pessoa possa ir para casa levando ferramentas efetivas para usar através de si mesmo. O nosso trabalho diz respeito à cura e rejuvenescimento. A cura e rejuvenescimento não sou eu que proporciono enquanto terapeuta para alguém. O que eu proporciono ou que proporcionamos enquanto a equipe que sustenta o trabalho é a oportunidade para que cada participante desenvolva o seu próprio poder de autocura e de autotransformação. É um processo de conquista pessoal e individual. E tanto mais crescemos e nos desenvolvemos, quanto mais nos permitimos. É um tempo abençoado esse que vivemos. Um tempo onde simplesmente liberar tudo aquilo que nos limita, soltar, simplesmente nos conduz a esse espaço, a esse ambiente de ser mais eu, de termos mais poder, de construir uma realidade a partir dos nossos próprios corações. E esse é a grande virada que nós estamos vivendo na atualidade no mundo. Está disponível para todos. E se você está vendo esse vídeo, talvez
você sinta o impulso de conhecer um pouco mais e estar com a gente em algum evento. Entenda que não há limite de qualquer nível para você se expandir enquanto ser humano. Ainda estamos percebendo a nós mesmos enquanto uma vaga ponta do iceberg. É tempo de trazermos à tona de nossas próprias consciências a realidade de quem nós somos. Somos seres extraordinários. Somos seres criadores. Somos seres impressionantemente poderosos. Mas o poder do coração é o poder que deriva do amor. E é tempo de construirmos um novo mundo a partir do coração, a partir do amor, da fraternidade e da compaixão. Sinta seu movimento, se os corpos da alma estão te chamando. Bem-vindos a esse novo mundo. Se você está vendo esse vídeo, é porque você já está nesse movimento. Você já caminha no processo de construir e ajudar a construir o mundo a partir dos nossos corações. Gratidão pela sua jornada. E ela se soma a de muitos outros que já estão fazendo isso. O nosso trabalho é oferecer uma jornada de aceleração e de ancoramento para irmos além de todas essas limitações e acelerar a nossa ascensão, a nossa construção de seres mais evoluídos, porque já é tempo. Que assim seja.